Você já parou para pensar até onde o ser humano é capaz de ir para sobreviver? José Salvador Alvarenga, um pescador mexicano, nos mostra que a linha entre a vida e a morte pode ser mais tênue do que imaginamos. Em 2012, Alvarenga enfrentou um desafio inimaginável. Ele ficou à deriva no vasto e implacável Oceano Pacífico por 13 meses. O que ele fez para sobreviver em condições extremas, com nada além de sua coragem e instintos de sobrevivência? Hoje, vamos explorar essa história impressionante de resistência, adaptação e esperança. Tudo começou em novembro de 2012. José Salvador Alvarenga e seu amigo, Ezequiel Córdoba, eram pescadores experientes que haviam saído da costa do México para uma expedição de pesca em alto mar. Eles haviam planejado uma viagem de poucos dias, com o objetivo de caçar tubarões. O que parecia ser uma rotina de trabalho se transformaria em um pesadelo que duraria mais de um ano. Na madrugada de 13 de novembro, uma tempestade violenta atingiu o barco deles. Os ventos fortes e as ondas gigantescas destruíram o equipamento de navegação e as velas. A embarcação foi levada para o vasto Oceano Pacífico, longe da costa. No meio da tempestade, o barco virou e Ezequiel não sobreviveu. Alvarenga, que sabia nadar e estava fisicamente forte, conseguiu se agarrar a um pedaço do barco que flutuava. Ele foi lançado em um mar aberto, sem saber para onde estava indo e sem nenhuma possibilidade de contato com o mundo exterior. Nos primeiros dias, Alvarenga usou os recursos limitados que tinha à sua disposição. Seu barco estava danificado, mas ele ainda conseguiu pegar alguns peixes que estavam a bordo. Com um pouco de sorte, ele também conseguiu coletar água da chuva, que era sua única fonte de hidratação. Mas, logo, ele percebeu que a situação estava longe de ser simples. Sem nenhum meio de comunicação, sem recursos e sem rumo, a solidão começou a se tornar um inimigo invisível. Nos primeiros dias, Alvarenga ficou desesperado, lutando contra o pânico e o medo de não sobreviver. Ele ainda tinha a esperança de ser resgatado, mas conforme os dias se passavam, essa esperança foi se tornando cada vez mais frágil. A solidão foi um golpe psicológico pesado. Alvarenga começou a falar consigo mesmo, gritar e até conversar com o mar, buscando alguma forma de conforto. Em um momento de desespero, ele até considerou a ideia de se entregar ao destino, mas algo dentro dele, uma chama de resistência, o fez continuar. Ele sabia que sua única chance de sobrevivência era seguir em frente. Nos dias seguintes, Alvarenga teve que aprender rapidamente a sobreviver em um ambiente absolutamente hostil. A pesca se tornou sua prioridade. Ele começou a usar pedaços do barco como anzóis improvisados, e até sua própria roupa para capturar pequenos peixes. Mas a fome, a sede e o cansaço se tornaram seus maiores desafios. Ele foi forçado a beber sua própria urina para evitar a desidratação, uma prática que, apesar de repulsiva, foi crucial para sua sobrevivência. Alvarenga usava qualquer recurso possível para encontrar comida. Quando o vento estava favorável, ele pescava aves marinhas que se aproximavam do barco. Sua alimentação era, muitas vezes, limitada a peixe cru e aves que ele caçava com as mãos. Ele também coletava água da chuva, usando recipientes improvisados, mas mesmo essa fonte era escassa. A desidratação começou a afetar sua saúde, tornando seu corpo cada vez mais debilitado. Alvarenga usava qualquer recurso possível para encontrar comida. O que tornou a história de Alvarenga ainda mais impressionante foi sua resistência psicológica. Isolado, sem saber se algum dia seria encontrado, ele teve que lutar contra sua mente para não sucumbir ao desespero. Durante meses, ele teve que encontrar forças para não perder a sanidade. Uma das lições mais poderosas de sua história é como o espírito humano pode ser mais forte do que os próprios limites físicos do corpo. Ele falava consigo mesmo, contava histórias, cantava e até fazia orações, mesmo sem ser religioso. Tudo isso fazia parte de sua estratégia para manter a mente ativa e evitar que a solidão e o pânico o dominassem. A cada dia que passava, Alvarenga se adaptava mais ao seu novo modo de vida. Ele começou a perceber que sua resistência estava muito mais ligada à sua mentalidade do que à sua força física. Ele teve que aprender a pensar em termos de sobrevivência a longo prazo,
e não apenas em termos de um resgate imediato. Por mais que a situação fosse desesperadora, Alvarenga nunca perdeu totalmente a esperança. Ele sabia que, se quisesse sobreviver, precisava continuar tentando. Ele se apegou à ideia de que havia algo que ainda podia controlar: seu destino. Ele pensava que, embora o mar e o céu parecessem infinitos e indomáveis, ele poderia resistir se mantivesse sua vontade de viver. A cada dia, ele se aproximava mais de uma verdadeira sabedoria da sobrevivência. Ele entendia os sinais da natureza, conhecia os ventos e as correntes marítimas, e até se orientava pelas estrelas. Mesmo sem instrumentos de navegação, ele aprendeu a adaptar-se, confiando em seus instintos e na observação cuidadosa do ambiente ao seu redor. Finalmente, depois de 13 meses à deriva, a história de Alvarenga teve um final inesperado. Ele foi encontrado por pescadores nas Ilhas Marshall, um arquipélago situado a cerca de 8.000 quilômetros de onde havia partido. Quando foi resgatado, Alvarenga estava em estado crítico. Sua saúde estava gravemente comprometida, ele estava desidratado, com feridas e muito magro, mas, surpreendentemente, estava vivo. Ele havia sobrevivido a condições extremas e inimagináveis, em um mar vasto e implacável. Os pescadores que o encontraram ficaram atônitos ao ver um homem em tal estado de esgotamento. Eles chamaram por ajuda, e logo a história de sua sobrevivência se espalhou pelo mundo. O que parecia um milagre se tornou um símbolo da força do espírito humano e da capacidade de resistir diante do mais absoluto abandono. A história de José Salvador Alvarenga é uma das mais impressionantes de sobrevivência e resiliência humanas. Ela nos lembra que, em situações extremas, a mente humana pode ser o maior aliado na luta pela vida. Não importa o quão difícil ou improvável pareça, sempre há uma chance de sobreviver, desde que nunca percamos a esperança. Ao refletirmos sobre essa jornada, somos confrontados com a nossa própria capacidade de resistência. O que faríamos nós em situações tão extremas? José Salvador Alvarenga nos mostra que, mesmo diante das adversidades mais intensas, a vontade de viver é um dos maiores motores que podemos ter. Em sua luta, ele não só sobreviveu fisicamente, mas também venceu os desafios psicológicos que o oceano e a solidão impuseram. Uma verdadeira lição de vida. Esse é o tipo de história que nos faz repensar nossos próprios limites e a nossa capacidade de adaptação. Porque, no final das contas, a verdadeira sobrevivência é, acima de tudo, uma questão de mente e vontade.